Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a plataforma avisa todo mundo que estamos ao vivo, eu gostaria de pedir a vocês que começassem a compartilhar esse vídeo e também curtir, dar o seu like, para que a plataforma entenda que há interesse. E outra coisa, me sigam nas redes sociais. Se vocês entrarem na plataforma que eu estou agora, vocês verão que tem um link lá. Então me sigam. Outra coisa, lembre-se sempre, essa live tem um propósito. E esse propósito não é simplesmente que vocês me conheçam, que aos poucos vocês possam ir me analisando e verificar se existe alguma coisa interessante, se existe alguma coisa do que eu estou falando que vocês queiram. Existe uma busca natural no ser humano, e essa busca é a busca da paz interior, a busca do autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, eu não estou falando de personalidade. Quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando de conhecer a estrutura da identidade de uma pessoa. A gente até pode, durante a live, a gente até pode, durante esse tempo, aproveitando a experiência, aproveitando os 40 anos que eu tenho de comportamento humano, de palestras sobre comportamento humano, de vivência de comportamento humano. Na verdade, a parte espiritual e o comportamento humano já remontam a 50 anos. Porque foi lá em 1973 que eu fui iniciado. Foi nessa época que eu descobri que essa experiência ela era dada, ela era oferecida por um mestre. E até então eu não sabia disso, até então para mim era uma coisa desconhecida. Até então eu achava que o ser humano poderia encontrar por si mesmo essa experiência. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou acertando aqui, que será o tema de hoje. Eu estou olhando agora pela janela de onde eu moro e eu consigo ver os prédios, o céu azul e os prédios iluminados pelo sol. As cores são lindas. E quando eu olho para o celular que está sendo filmado, essa live, e eu olho para mim e vejo que eu faço parte disso. Existem nessa sala onde eu estou vários, tem alguns ambientes, né? Tem ambientes, é totalmente aberto, né? Integrado, mas você tem a parte da copa, você tem a parte da sala de jantar, na verdade, você tem a parte da sala de reuniões, das cadeiras, dos treinamentos, e você tem a parte do escritório, tudo integrado, pontos diferentes. E você olha tudo isso e você pensa, essa é a minha realidade, né? E é assim que a gente vê essa vida. Você olha cada coisa que você está fazendo parte como sua realidade. E nessa realidade existem duas coisas, eu vou falar sobre isso hoje. Uma das coisas é, será que eu nasci para fazer o que eu estou fazendo? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que
Eu estou deixando um legado para mim mesmo? Ou para as pessoas? Será que está valendo a pena? Será que o que eu estou fazendo foi o que eu nasci para fazer? Será que essa é a minha missão? E o ser humano tem muitas perguntas. Muitas perguntas. Até perguntas simples, como, por exemplo, será que essa faculdade, será que essa profissão é a que é para mim, para eu desenvolver nesse mundo? E o ser humano vive nesse mundo. E ele casa, e ele tem filhos, e ele trabalha, corre atrás de sua sobrevivência. E eu me lembro quando eu tinha meus 9 anos de idade. Por que eu digo 9 anos? Porque foi exatamente nessa época que meu pai abandonou minha mãe. Foi exatamente nessa época que ele resolveu ter outra vida e deixou seus filhos. E nessa época, dentro de mim houve um sentimento muito forte, assim, de que nesse momento eu estava fazendo parte do personagem numa peça de teatro. Nesse momento eu estava fazendo parte de um personagem num filme. Essa vida, com seus percalços, nossa, que palavra estranha, nessa vida com suas situações bizarras até para o nosso entendimento, para a nossa perspectiva de mundo. A gente olha tudo isso e fala, por que isso acontece comigo, né? Por que isso acontece com a vida das pessoas? Por que existem guerras? Por que existem tantas doenças nesse mundo? Por que existem tantos regimes políticos diferentes oprimindo o seu povo? Por que existem tantas coisas nesse mundo interferindo e não permitindo que a liberdade seja nosso foco, que a liberdade seja a base de nossa vida? E tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente experimenta, tantas coisas que a gente vive nesse mundo, tantas escolhas, definitivamente escolhas, porque é assim que se forma a estrutura de uma identidade. Desde criança, a gente começa a observar e aprender muitas coisas por nós mesmos. A gente aprende a andar, a gente aprende a movimentar esses braços, a gente aprende perspectiva, a gente aprende um monte de coisas. A gente aprende equilíbrio. A gente aprende a aprender, a gente aprende a respeitar, a gente aprende subserviência, a gente aprende um monte de coisas desde criança. A gente aprende a olhar para os nossos pais, a gente aprende a olhar para os nossos professores, a gente aprende a olhar para os nossos parentes, a gente aprende a olhar para os nossos primos, a gente aprende a olhar para os nossos irmãos, para os nossos amigos. E a gente aprende a olhar para a natureza, para as formas de vida que existem nela. E você olha tudo isso, como eu olhava quando era criança, e eu me perguntava, será que eu nasci para isso? Sabe, existe uma revolta, uma coisa interna que dizia assim, não é isso que eu quero para mim, sabe? E quando você pensa assim, você fala, o que é que verdadeiramente é o potencial humano? E eu falo potencial espiritual, eu falo potencial de visão, eu falo potencial de perspectiva de mundo. Eu não falo potencial de capacidade de criação física. Isso é uma consequência. Então vamos lá. Existem duas coisas. Uma coisa é a parte espiritual. E eu vou falar bastante sobre isso hoje. A outra parte é sobre a parte comportamental, a parte humana, a parte física, a parte de caminhar por esse mundo. Gente, esse corpo é um veículo, ele faz parte de um teatro, ele faz parte de uma
história que está sendo contada nessa criação. E nessa história, você sendo um personagem, o papel que lhe cabe interpretar é uma mistura de influências externas do próprio jogo, das leis de causas e efeitos, que alguns chamam de lei do karma. Essas coisas, elas influenciam, e essas coisas externas, elas manipulam a história. Não é uma coisa que é totalmente decisão tua, e não é uma coisa que é totalmente decisão da história. Tem uma parte que cabe a você definir, tem uma parte que cabe a você decidir, tem uma parte que é responsabilidade tua. Agir, escolher, definir, focar e buscar aquilo que você quer. E nada que você fizer, absolutamente nada que você fizer está errado. E absolutamente nada que você fizer está certo. Porque certo e errado é nossa perspectiva de mundo. Não é a da criação. Isso ainda não é espiritual. Vamos imaginar que você tenha uma visão das coisas mais ou menos assim. Existe uma lei do karma, existe uma lei cósmica, existe uma dimensão toda criada como uma grande ilusão, como um grande jogo, um grande tabuleiro de xadrez. E você é uma das peças. Vamos imaginar. E de repente você existe nesse mundo e essa peça que lhe coube, dura 100 anos. E você, vamos dizer que essa peça, o veículo que você usa, quem dirige esse veículo é uma mistura de você, que é o condutor, que é o observador, que é o motorista, e o jogo, o teatro, a história sendo contada por essa dimensão. E de repente, essa peça que lhe cabe tem 100 anos de idade. E, diferente dos veículos desse mundo que nós criamos, um carro, por exemplo, um carro você entra dentro dele, dirige até o ponto que você tem que dirigir, vamos dizer, até teu trabalho, até teu destino de ação, né, de sobrevivência, e você para ali e sai do veículo. Você deixa este carro e vai para o teu escritório. E ali você trabalha, vamos dizer, você sai na hora do almoço, pega seu carro, vai até o local onde você vai se alimentar, tem um restaurante, se alimenta, ou sua casa, se você mora perto, e volta para o escritório, dentro do veículo. E quando você chega no escritório, novamente você deixa o carro. Então, o veículo que você usa ele não durante o tempo de duração de um veículo, 40, 50 anos. Não, 20 anos, 10 anos, tem gente que troca de veículo, troca de carro a cada 2 anos, ou todo ano. E aí você olha, e você entra e sai desse veículo todo o tempo. Todo o tempo. Então não existe, muito embora às vezes você está dirigindo, e você e o veículo são um. Você tem a sensação de que o veículo é uma extensão de você. Ele é teu braço, ele é tua perna, ele é a extensão do teu corpo. E você dirige tão bem no automático. E quando você faz isso, você não se identifica com o carro. Você não é o carro. Muitas vezes você para num semáforo e você olha de um lado e tem um veículo de determinada marca, valor e potência e sei lá o quê. Aí você olha do outro lado e tem a mesma coisa. E você está no meio.
E às vezes você tem o veículo inferior, ou às vezes é o da esquerda ou da direita. E se você tem uma identificação com o veículo, porque tem gente que usa o carro pode estar riscado, batido e nem liga, né? Só quando realmente está feio. Senão ele deixa que fique riscado. Ou então ele fica o tempo todo retocando o carro dele. E aí, num determinado momento, aquilo para ele passa a ser seu braço, sua extensão. E ele se identifica que ele é o carro. E aí ele se sente bem ou mal, de acordo com os carros que estão à sua volta. Se são carros menores de valor, de importância, de status, ele se sente bem. Se são carros muito caros que estão à volta dele, sabe, de uma importância humana muito grande, ele olha isso e fala: que valor tem esse carro? Eu não valo nada para o papai. E aí a autoestima dele vai. Por que acontece isso? Porque ele está se confundindo com o veículo. Ele está tomando as dores de uma lata velha ou de uma lata de um mês. Mas ele está simplesmente se envolvendo emocionalmente com um veículo. Diferentemente, cada um de nós, quando nascemos para este mundo, ou seja, quando o feto está se formando, este espírito, esta alma, este observador, o que verdadeiramente somos, está sendo preparado, juntamente com a formação do corpo, a estar dentro desse corpo. Por quê? Porque uma vez que ele nasce nesse mundo, ele vai ficar 100 anos. 100 anos, 90 anos, 80 anos, não importa. Mas ele vai ficar um tempo determinado e ele não sairá do carro. Diferentemente do exemplo que eu te dei, que você vai para o trabalho, deixa o veículo no estacionamento, vai para o escritório, volta para almoçar, pega o veículo, vai para casa, para o restaurante. Diferentemente disso, você não faz da mesma forma. Quando você chega no escritório, quando você chega nos lugares, você não deixa este veículo para fazer alguma coisa. E quando você vai dormir, você não sai do veículo. Você fecha seus olhos e dorme dentro do veículo. Na verdade, o veículo dorme e você está dentro. Então você só vai deixar esse carro, você só vai deixar esse veículo quando tiver 100 anos, no dia de sua morte. Desde seu nascimento, que você entra dentro do carro, até a hora que você deixa esse carro físico, que é teu corpo, você não sai dele nenhuma vez. Então, é óbvio que é mais fácil que aquela experiência que você tem no carro, no semáforo, seja uma constante, seja um fato. Todo mundo passa a achar que ele é o veículo. É natural, foi feito para ser assim, não tem nada certo, não tem nada errado. Então você estando dentro deste veículo, sem sair dele, você olha e se esquece. Você se esquece. Mesmo que de vez em quando você se lembre, que você raciocine de vez em quando e fale: eu sou o veículo. Isso ainda para você não é um fato. Por quê? Porque você está sendo a tua identidade, o teu veículo. E aí você convive com você mesmo. Você convive com o seu veículo 100 anos. E todas as comparações que você faz parte de tua vida. Então o tempo todo você está se comparando, competindo com o tempo do veículo, com a marca do veículo, com a raça do veículo, competindo com o peso do veículo, competindo com o motor do veículo, competindo com as cores do veículo. O tempo todo você está competindo com o status que esse veículo representa
para você e na sociedade. Esse tempo todo, por causa dessa comparação, mas 99,99% da tua vida é baseado numa perspectiva de mundo filtrado por isso, por causa disso. Então você imagina que toda a criação, tudo que existe, ela não tem importância em si mesmo, a não ser a importância que você dá. Então cada pessoa vai valorizando e dando importância, dando significado às coisas. E vão passando, transmitindo uma para as outras. E isso vai se tornando um filtro. Por exemplo, chega uma pessoa para você e fala: você é de determinada nacionalidade. Quando você se identifica com uma nacionalidade, junto com essa identificação, vem toda uma classe de dogmas, toda uma classe de razões justificativas de como essa nacionalidade tem que se portar. Então, nacionalidade X tem um comportamento, nacionalidade Y tem outro comportamento. Se você é do sexo masculino, você tem um comportamento. Se você é do sexo feminino, você tem outro comportamento. Se você é do meio do caminho, sei lá, tantas siglas que existem para falar de gênero. Se você pertence a qualquer um desses gêneros, junto com isso, vem todo um programa comportamental. E o ser humano vai se identificando e pegando todo esse programa, seja qual for. Por exemplo, você faz engenharia. Ser engenheiro tem um comportamento próprio de engenheiro, tem um comportamento próprio de um médico, tem um comportamento próprio de um bombeiro, tem um comportamento próprio de um policial, tem um comportamento próprio de um militar, de um soldado, tem um comportamento próprio de cada profissão, cada atividade que o ser humano exerce nesse mundo. Um pintor, por exemplo, um artista plástico, ele tem toda uma identificação com um personagem que significaria ser artista plástico. Um músico. O jeito que um músico anda na rua é totalmente diferente do jeito que um soldado anda na rua. O jeito que um segurança patrimonial anda na rua. O jeito que uma pessoa do corpo de investigação policial anda na rua, se move, observa, aprende a ser. Porque toda identificação com uma atividade, toda identificação com um personagem, vem junto, vem de brinde, vem junto, como deveria ser o seu comportamento. E você vai assimilando tudo. Eu não estou falando nada disso, do começo eu já falei, eu não estou falando nada disso é errado. E eu também não estou falando nada disso é certo. Eu estou falando que é assim que é a identificação e a estrutura de uma identidade. E aí todo comportamento é consequência dessa estrutura. Então vocês imaginem, para um povo, a morte tem um significado. Para outro povo, a morte tem outro significado. Para um povo, ser vegetariano tem um significado. Para outro povo, ser carnívoro tem outro significado. Estilos de vida têm significados diferentes. Se você tem um estilo religioso, você tem um significado diferente. Tudo que você se identifica, você adiciona. E isso para você passa a ser seu estilo de vida. Eu não estou falando que nada disso é certo. Eu não estou falando que nada disso é errado. Só que, entenda uma coisa.
Todo o sofrimento humano é por causa disso. Ah, mas tem as doenças. As doenças são provocadas 90% por causa disso. O ser humano existindo nesse mundo, muitas vezes, e por um tempo determinado, ele pode ser o que ele considera, na sua perspectiva de mundo, como felicidade. O que ele considera, na sua perspectiva de mundo, como é ser livre. O que ele considera, na sua perspectiva de mundo, o que é certo e o que é errado. O que é felicidade, o que é infelicidade, o que é amor, o que é ódio. Tudo isso é condicional à identidade. Entende isso? Então não é o sofrimento que o ser humano sente. O sofrimento que o ser humano sente depende de sua interpretação. Jó, se alguém conhece um pouco de escritura, Jó foi testado de todos os jeitos e ele sentia dores. Só que sentir dor é uma consequência física de alguma ruptura ou alguma luxação ou algum choque, alguma distensão, o que quer que seja. Isso é dor. Dor é uma coisa física, humana, desse corpo humano. Isso é dor. Dor. E a dor, óbvio, ela existe. O prazer da sensibilidade, ela existe. Isso não é uma coisa de significado. Isso está aí. Mas sentir prazer ou dor pode ter significados diferentes. Você dá significados, você coloca significados em prazer e dor diferentes um dos outros. Então veja bem, tudo é perspectiva de mundo. Tudo é perspectiva de mundo e autoconhecimento. O sofrimento humano depende de seu filtro. O prazer humano depende de seu filtro, que não tem absolutamente nada a ver com a parte espiritual. A parte espiritual está além do emocional, a parte espiritual está além do entendimento. A parte espiritual é uma energia. A parte espiritual é o que você é. A parte espiritual tem a ver com a essência de tudo. A parte espiritual é a essência de tudo. Quando você entre a estrutura da tua identidade, que é quando você começa a adicionar coisas de informação sobre o que você chama de espiritualidade, essas informações, elas não são a espiritualidade. As experiências que você vai adicionando em sua vida, no caminho ao entendimento, ao autoconhecimento, não é espiritualidade. Essa é a confusão. Todas as coisas e atividades que o ser humano descobre que são parte da energia sutil e não densa. O que é energia densa e sutil? Energia densa é o corpo, energia densa é a matéria. Isso é energia densa, que é a densidade ao máximo. O Sol, as estrelas, o planeta,
as coisas que conhecemos como criaturas. Todas as coisas criadas, seja uma árvore, uma pedra ou um ser vivo, tudo está vivo. Um animal, um bicho, vamos chamar assim, um bicho, porque bicho, todas os outros, todas as classificações dentro, bicho. Então nós somos bicho humano, tá? Animal é um tipo, réptil é outro, ok, gente? Bichos são todos. Eu me lembro quando eu era criança, eu sou desenhista, né? E quando saiu uma coleção chamada Os Bichos, eu me lembro que para mim era muito estranho, porque o ser humano se encaixava aí. E eu falava, o ser humano é um bicho? Claro que é um bicho, todos somos bicho. Bicho homem, todos somos bicho. E aí vem os animais, que são os mamíferos, aí vem toda, sabe, aquela coisa que eu fui obrigado a estudar. Mas não é isso que eu estou falando. Todas as atividades humanas. De repente você descobre que existem energias menos densas, tá? Corpo astral, sabe? As energias sutis que giram por esse mundo com intenções, as vibrações emitidas pelo ser humano ou pela natureza mesma. Todas as coisas que fazem parte da energia sutil, da energia não tão densa. Tem a parte elétrica do teu corpo, a eletricidade em tudo. Ou seja, aí sim, da parte densa até a energia mais sutil, onde não há densidade nenhuma. Zero densidade. Aí está a luz. Quando você se refere à luz, você está se referindo ao espírito, à energia que está por trás da densidade. Antes da primeira energia sutil, a energia pura, a essência, aquilo que é imortal, eterno. Aquilo é chamado de Criador. Porque foi essa energia, essa luz, que se manifestou. Tem gente que tem uma noção errada disso, né? Acha que Deus está em algum lugar e criou em algum outro lugar a criação. Então tem Criador e criação. Não existe Criador e criação como duas coisas. A criação é o Criador manifesto. Tudo que você é, tudo que você está, é a essência, vibrando densamente, criando densidades. Então a matéria não existe. É uma ilusão provocada pelo Espírito, provocada pela luz, provocada por Deus ou provocada pela energia suprema. Quando a gente se refere a tudo que foi criado, quando Deus no Gênesis criou a luz, criou os oceanos, criou a terra, separou cada coisa dele, foi o início da energia se tornando densa, okay? Criando densidades para criar formas, criaturas. Quando começou a criação, já não é espiritual, se a gente for dividir as duas faces. E nós estamos vivendo dentro desse corpo, nesse tempo finito, e às vezes a gente aprende coisas, por exemplo, na energia sutil, que a gente chama de energia mental, você aprende algumas habilidades que os hindus chamam de siddhis. Você aprende algumas habilidades, são seus poderes, tá? Seus poderes paranormais. E aí tem uma série deles.
E pessoas que vivem isso, elas falam, meu caminho espiritual. Às vezes, quando a gente olha o Dharma, né? Quando a gente olha isso, o caminho, e você fala, o caminho é algo assim, existe a matéria, existe a energia. Para o entendimento entre a matéria se tornar consciente e se tornar a energia, existe um caminho a ser percorrido. Então, por isso a gente chama caminho espiritual. Caminho, não se esqueça dessa palavra. E aí você olha, tem duas coisas, na verdade é a mesma coisa. Você tem a energia, você tem Deus, você tem o Espírito. Deus é Espírito. E você tem Ele manifesto, que é a matéria. A energia densa, que nós conhecemos como matéria. Ok, gente? Quando a matéria, quando uma criatura como eu e você, nos referimos à energia suprema, nos referimos, suprema já é parcial, tá, gente? Quando você se refere à luz, você está se referindo a algo que não foi criado. Você está se referindo a energia em essência, tá? E manifesto. Quando você se refere a ela, você está se referindo a espírito. Por estar se referindo que Deus diz, Deus é espírito. Quando você está se referindo a espírito, você está se referindo a espiritual, que são coisas do espírito. E coisas materiais, coisas da matéria. O plano mental é material. Tudo que é material foi criado, material, materializou-se. Então, assim, tudo que você conhece é a Deus manifesto, por isso onipresente, por isso onisciente e onipotente. Ok, gente? Se tivesse Deus num lugar e a criação em outro, ele não seria nem Deus nem a matéria. Seria onipresente, onisciente e onipotente. Se o poder, a cabeça, a inteligência de Deus está num ponto e o resto, ele manipula, ele faz, não é onipresente. Deus não é onipresente. Esse Deus não é onipresente. Entendam isso, gente. Espírito é espírito. Caminho significa você, enquanto matéria, entendendo para voltar a ser energia. Lembre-se de uma coisa. Na parábola de Adão, Deus fez o homem, e quando ele fez a criatura, homem, Homo sapiens, quando ele criou isso, ele criou o ser humano, o ser divino, HU quer dizer divino. Ele criou o ser divino. E quando ele criou o ser... Nossa, está cheio de passarinho sentado aqui no muro aqui. E se você olha, Adão e Deus eram um só. O que eu quis dizer com a Deus era um só? Eu quis dizer o seguinte, Adão e Deus, não havia identificação de Adão com o veículo. Ele estava no veículo, ele estava curtindo o veículo, tinha consciência de que era veículo e vivia num mundo totalmente claro, de clareza, de espiritualidade. E quando Adão estava aí, ele estava onde? No céu, no paraíso. Isso significa o quê? Foi o início da criação. Isso significou o primeiro homem criado, Adão ou Manu. Quando ele estava lá, ele tinha algum problema, algum conflito? Não. Ele tinha alguma... Sabe, ele olhava. Na parábola, os animais que Adão convivia, né, da época de Adão, não eram dinossauros ainda. Na época de Adão, o ser humano vivia ainda, pelo menos na parábola, eu estou brincando, gente. Na parábola é assim, ele vivia com os passarinhos, ele vivia com os cervos, ele vivia com os bichos da nossa literatura, os bichos da nossa época, porque a parábola foi feita, né? E aí Adão vivia com esses
bichos. E ele também era bicho, lógico. Então ele era uma criatura. Então quando ele estava vivendo ali, ele não tinha problema nenhum. Ele olhava os outros bichos, os outros animais, ele olhava os seres vivos, e ele via para eles e falava assim: Deus, eles não sabem de tua existência e são felizes. Sabe, o cachorrinho era feliz, o cavalinho era feliz. Os predadores, não haviam predadores, né? A história dizia que o leão e a ovelha. Gente, os animais eram todos, eu não vou nem dizer que são vegetarianos, porque coitado da cenoura e da alface que também estão vivas. Mas quando havia esse entendimento, né, que você olhava tudo aquilo e falava assim: Adão estava feliz. É essa a parábola. E Adão conversava com Deus, né? Deus, nossa, que linda a criação. A criação é maravilhosa. Todos os bichos criados são maravilhosos, as árvores, os oceanos, sabe, até os vagalumes, né? Tudo isso são maravilhosos de se ver, as estrelas. É maravilhoso, a criação é incrível. Só que ele não participava da criação. Ele estava lá, ele era criado, mas ele era um com Deus. Foi antes de ser expulso do paraíso. E aí é parábola. Aí ele estava lá todo feliz, ele estava no paraíso, no livre-arbítrio, porque muita gente confunde o livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio só foi feito para isso. Mas tem gente que fala: eu tenho livre-arbítrio, e por causa do meu livre-arbítrio eu vou escolher ser médico ou engenheiro. Gente, isso não é livre-arbítrio, isso é decisão, tá? Isso são escolhas humanas. Livre-arbítrio é só com relação a Deus. E aí Adão estava lá, ele estava no céu, no paraíso, e estando ali, a parábola, eu não sei bem se foi Deus que induziu Adão, dizendo assim: eu criei tudo isso, você gostaria de ir lá? Adão já estava, mas não, ele era um com Deus. Você gostaria de ser igual você acabou de comentar, eles não sabem da tua existência? Porque para você viver a forma, para você viver o veículo, você tem que se esquecer que você é um motorista, você tem que se esquecer, você não pode entrar e sair do carro como você está fazendo aqui. Você está comigo, ao mesmo tempo você está dentro do carro. Não, você não pode sair desse carro, você tem que achar que você é o carro. E só assim, sendo o carro, você vai viver nesse mundo igual aos bichos que você está mencionando, a que você está se referindo. Cachorrinho, peixinho, entendeu? Passarinho. Eles não sabem. Eles só desfrutam o seu tempo. Foi dar um tempo, vai lá e curte. Sabe, você alugou esse iate, se alugou esse barco, se alugou essa lancha por 3 horas, 4 horas, um dia. Então pegue isso e nesse tempo curta, porque você vai devolver a lancha. Curta. Entende isso? E Adão chegou e falou assim: seria interessante, mas aí eu vou me esquecer de ti, eu não vou estar contigo, eu vou ficar assustado lá. Ele falou: não, mas é por um tempo, 90 anos, 100 anos. Passa assim. A relatividade é isso. Passa assim. A tartaruga fica mais tempo. E aí Adão falava assim: eu vou ter que ter uma Eva. Ele falou: não, eu crio uma Eva. Porque eu estou vendo que os bichinhos têm sua parceria. Eu quero uma parceira para mim. Deus falou: não, eu te dou uma parceira. E aí aconteceu de Adão ter tudo, para que ele pudesse viver nesse mundo igual aos outros bichos. Vamos lá, vai. Igual aos outros animais. E aí Deus pegou e falou para ele: ok, você quer isso? Quero. Então tá, a partir de agora você vai se esquecer, vou colocar uns véus em você e você vai se esquecer.
E aí, tudo que você aprender, você vai ter inteligência baseada no que você aprender, na tua perspectiva de mundo, de acordo com o que você aprender. Se você aprender que é errado uma coisa que é certa, você vai viver assim, até aprender, até você tomar uma pancada e aprender que é diferente, e vice-versa. Então, você vai viver de acordo com o teu entendimento. Você não vai ter a claridade, você não vai ter a clareza de ser um comigo, de participar de tudo isso. Não. Você vai viver identificado como os outros animais. E assim começou o livre-arbítrio de Adão. Ele escolheu isso, quer dizer, escolheu. Adão passou a ter um lado do livre-arbítrio. E aí, assim, como que você volta para o paraíso? Porque se toda a perspectiva de mundo é baseada no que você descobrir, intuir, fechar a percepção de experimentar coisas, a própria existência e as coisas vão ter a importância que você der, não a importância que você de repente poderia descobrir que pode ser mais. E aí, Deus disse, agora sacaneia, agora vou sacanear. Pelo menos essa é a escritura, as escrituras. Não se preocupe não, eu vou te buscar. Eu vou de vez em quando aparecer lá e falar para você. Vamos acordar? Vamos descobrir o que você é? Vamos voltar para casa? Vamos voltar para o paraíso? Eu vou aí, vou te tocar. Eu vou aí. Vou pegar uma forma igual a sua, Adão. E vou aí e vou te lembrar. Só que tem o seguinte, a beleza é, eu não vou te cobrar. Adão, acabou, volta para casa. Eu não vou dizer isso para você. Eu vou te convidar. Vai ser assim que você vai voltar para o paraíso. No caminho para o paraíso. No caminho espiritual. Aí eu vou te tocar e vou falar. Quer voltar para casa? Quer conhecer o que você é? Porque quem você é, você está sendo. Quer conhecer o que você é? Não é do que você é feito, porque seu corpo foi feito. Sua identidade foi feita. É o que você é, em essência. Quem vê através dos olhos, quem utiliza esses sentidos, quem utiliza esse corpo. O motorista, o ator, o observador, o espírito, a luz que você é, quer voltar a ser, porque esse é o caminho. Você deixou de ser o que você é para ser o que você está sendo, e você vai usar um caminho para poder voltar, conhecer e se tornar o que você é outra vez. Não é que você vai ser, no sentido que vai se tornar, no sentido que você vai fabricar algo. Não, isso é identidade, gente. Isso é estrutura de identidade, não tem nada a ver com isso. Não é se autoconhecer no sentido de conhecer tua identidade, não. É bem assim, vai ser dado um espelho para você. Para que esse espelho você olhe-o com olhos divinos. Para que você olhe, para que você veja. Com seu olho espiritual, com o olho que vê para dentro. Este olho foi feito para ver para fora.
E aí, com esse espelho, que vai ver a alma, que vai ver a luz, com esse espelho que você vai se conhecer verdadeiramente, você vai fazer o trabalho. Não vai ser assim. Se quiser, cada passo, essa jornada inteira é uma decisão tua. Livre-arbítrio, promessa de Deus. Livre-arbítrio. Jesus, por causa do livre-arbítrio, não destruiu, não alterou o entendimento dos homens e permitiu que o livre-arbítrio se cumprisse e que a escolha de estar ou não no paraíso, de conhecer ou não a si mesmo, de conhecer ou não a Deus, estivesse nas mãos dos homens. E aí aconteceu o que aconteceu. E ele, com poderes para interferir, não interferiu. Porque a lei do livre-arbítrio, da escolha humana de voltar ou não para casa, depende única e exclusivamente da criatura. Ok? Cada passo no caminho é você que decide. Cada degrau nessa escada é você que sobe. E ele não é físico. Isso é uma parábola, ok? Porque ser o que você é seu destino. Mas é tua escolha, se é agora ou sei lá quando. E um mestre é aquele que vem para te chamar. É aquele que vem e fala assim, você tem uma casa. Quer voltar para casa? Você tem uma origem. Sabe quem é? Que você tem um criador, você tem um pai. Você é um filho. Quer descobrir isso verdadeiramente? Gente, essa é a missão de minha vida há 50 anos. Okay? Eu procurei isso. Eu estava atrás disso. Desde aquela minha tenra idade. Eu sabia que existia algo mais. Eu sabia disso. Era óbvio para mim. Só que eu era criança. E aí foi 9, 10 anos. Gente, eu passei por muita coisa. Não vou falar isso em live, né? Eu passei por muitas coisas. E aí, quando eu tinha meus 14 anos, eu tive meu primeiro registro em carteira como desenhista têxtil. Numa fábrica de estamparia de tecidos. E aí, eu com 14 anos, fui me sentar numa prancheta de desenhista com mais outras 12 pessoas. Éramos em 13. Ok? E ali, nesse local, por eu ser uma criança sem pai, eu fui adotado pelos desenhistas mais velhos que eu. Todos eles eram mais velhos. Eu era o único da empresa, menor de idade. E aí todos eles começaram a me educar. Todos eles se tornaram meus pais. E aí eles começaram a pegar pesado comigo. Ou seja, eram papos de adulto. Eu vivia no meio de adultos, com papos de adulto. E aí a parte espiritual era muito aberta. Porque eles tinham intenção de me ajudar. E aí eu comecei a ver, opa, tem coisa aí
que eu achava que era até profunda demais para a minha idade, mas não era não, gente. Em algumas culturas, as crianças, desde bebês, são ensinadas o que eu estava ouvindo ali. Em algumas culturas, em vez de ser mais claro o ensinamento, são histórias para a criança, como contos de fadas. Então, a história da criação do mundo é como se fosse um conto, é criado um conto de fadas para ser explicada para a criança. E as crianças crescem nesse mundo ouvindo conto de fadas. E muitas delas crescem, se tornam adultas, e a cabeça delas é povoada desses contos de fadas. Não crescem, não evoluem o seu entendimento. As parábolas, as lendas, são reais para essas pessoas. E elas acreditam, têm fé. Mas a realidade existe. E o livre-arbítrio é isso, você caminhar nessa direção por sua decisão. Livre e espontânea liberdade. Okay? Esse caminho interior, caminho espiritual, esse Dharma, é sua escolha. Ai, desculpe, gente. Dormi pouco, como todas as noites. Ok? Então, essa é a razão pela qual eu faço essas lives. Porque eu descobri a pessoa que me revelou isso, que podia me revelar isso, que podia me dar e fornecer esse espelho da alma. Não era uma disciplina, não era um mantra, tá? Era um espelho. E em 15 de setembro de 1973, eu vi essa luz pela primeira vez. E nesse dia, eu obtive a técnica de vê-la sempre que eu quisesse. Ok? E assim, com o som, com a água da vida, com o verbo. Isso há 50 anos atrás. Faz o mês que vem, dia 15. Então, gente, esse caminho espiritual que eu trilhei, onde eu fui monge durante 11 anos, esse período todo, eu ouvi desse mestre muitas preciosidades. Não de escrituras, eu li muitas escrituras. Muitos livros, até o ponto de chegar e resolver formatar um treinamento espiritual. E aí, com o passar dos anos, isso 40 anos atrás, eu comecei a fazer o que as pessoas hoje conhecem como PNL, Rebirth, PNL, hipnose clínica, condicionamento neuroassociativo, e outras coisas que eu não quero ficar falando. Mas assim, eu comecei a participar de tudo isso e descobrir uma coisa. Eu descobri uma coisa. Que o que as pessoas acham que descobriram, elas de fato descobriram, mas elas não criaram isso, elas descobriram que existia. Quando esse corpo foi feito, ele foi feito com um monte de funções. Um monte. Que não só a medicina, não só a ciência,
mas também a ciência do comportamento, começou a descobrir que são necessidades internas do próprio corpo que fazem com que ele se comporte de formas diferentes a cada situação, naturalmente criadas junto com o corpo. Então, muitas das coisas que a gente acha que temos que fazer porque nos ensinaram, fazemos isso porque precisamos fazer por causa disto e daquilo, foi o próprio Criador, a própria energia, o próprio Espírito, que ao formar, ao manifestar-se como a criatura humana, criou todo esse que nós chamamos de automático. Tudo que é automático em nós. E tudo que vem com esse corpo automaticamente faz com que você caminhe e exista nesse mundo eficientemente. Vou dar um exemplo para vocês. A fome é um deles. A fome é uma necessidade colocada pelo Criador. Sem fome, sem sede, você não vai sobreviver. Porque você não beberia água, nem iria atrás do alimento para ser transformado em energia para você. E você morreria. Quantas coisas estão dentro, no automático? Respirar, por exemplo. Fazer esse coração bombear sangue. E tudo que existe automaticamente no teu corpo. Suas necessidades básicas de sobrevivência. Suas necessidades básicas de conexão. Tudo automático, feito por esse poder, para que esse corpo fosse eficiente nesse mundo. O cérebro, os arquivos, todo o raciocínio humano, fisicamente, mentalmente perfeitos. Tudo é perfeito, mas você vai viver de acordo com o seu entendimento. As coisas serão para você de acordo com a sua perspectiva de mundo. Você será feliz ou infeliz? Você será carinhoso ou violento? Suave ou agressivo? Gente, isso tudo é perspectiva de mundo. Caminho espiritual é a escolha de voltar para casa. E aí vai fazer com que toda perspectiva de mundo, toda se encaixe. Ok, gente? Ok. Nós vamos ainda conversar muito. Por hoje, terminamos aqui. Não se esqueçam que eu deixo no primeiro comentário, nesse primeiro comentário de todos os vídeos meus, eu deixo meu telefone pessoal para que a gente possa se comunicar, ok? Para que você possa conversar comigo, mas assim, manda uma mensagem para mim se identificando, para que eu possa adicioná-los e a partir daí a gente possa conversar, porque se tiver só o número, meu telefone está configurado para recusar. Okay? Então, se vocês tentarem ligar para mim, não vai ser atendido pelo sistema. Agora, se eu for identificado, aí sim. Então, mande uma mensagem, eu adiciono vocês e a partir daí estamos conectados. Vocês podem fazer a pergunta que quiserem. Todas as que eu não poderia responder aqui, porque eu estou no celular. Não tem como. Essas lives são para transmitir uma mensagem. A nossa conversa é por telefone, por mensagem, pelo WhatsApp, ok? E por outros meios. Tudo bem, gente? E por aí, vocês saberão novidades reais.
Eu não estou falando de cursos. Cursos vocês vão saber pela live o dia que eu começar a tê-los. Mas algumas coisas sobre quem você é, meditação, quando vai ter uma iniciação, essas coisas só por telefone. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Não se esqueçam, essa live será gravada, todas elas são, e vocês têm acesso e podem fazer o que quiser, assistir a hora que quiser, passar para outras pessoas, e vamos montando uma comunicação aí, ok? Para que vocês saibam como ter esse conhecimento, e ter esse conhecimento se quiserem, ok? Ok, gente, obrigado a todos, bom dia a todos, graça e paz.